Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai tratar sobre prestação de contas. Nós, peritos, assistentes ou peritos do juízo, na posição de atuar num processo em que temos que apresentar as contas ou revisar as contas prestadas por alguém no processo. Então nós vamos fazer praticamente uma auditoria em cima das contas, mas é uma perícia em função de que se trata de um período específico de uma gestão. Normalmente acontece isso, um certo volume em condomínios, e o caso específico que nós trouxemos para vocês é justamente uma situação de um condomínio onde o juiz determinou a prestação de contas. Vejam em que termos é a decisão nesse sentido. Consta assim: diante do exposto, julgo procedente a presente ação de prestação de contas, primeira fase, forte no artigo 915, parágrafo 2º do CPC, para condenar o réu a em 5 dias prestar contas sobre a administração do imóvel, limitada estas contas até 27 de agosto do ano de 2008, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas do autor. Então, fica bem claro aqui que quem tinha que prestar as contas era o réu do processo, né? Então, condeno a parte ré a arcar com as custas processuais e honorários também do advogado ao patrono da parte adversa, arbitrados esses em R$ 1.000, consoante artigo 20, parágrafo 4º do CPC, atendidos os parâmetros do parágrafo 3º. Mas, normalmente, o juiz, nas suas decisões, ele cita o CPC e os artigos específicos que dizem respeito à matéria que está sendo julgada naquele processo. Aí publica-se tal, a decisão é de 2011. E aí vocês vão pensar, puxa, mas então veio aqui para a nossa aula um assunto tão antigo que já está inclusive liquidado no judiciário. Não, não está liquidado. Foi recentemente que eu fiz o trabalho nesta ação, agora questão de um mês. O processo ainda está em andamento, apesar de tratar de matéria lá dos anos 2008, não é? E a sentença ser de 2011. O processo teve uma série de dificuldades aí em relação principalmente em relação à documentação, por ser tão antiga, e por isso então veio para nós. Então assim, ó, no prazo que lhe foi concedido, o réu não prestou as contas que lhe foi determinado. E não o fazendo, foi aberto então pelo juízo prazo para a prestação de contas então por parte do autor. Então o nosso trabalho, ele, conforme a forma, vocês vão verificar o texto que nós desenvolvemos, que é específico a esse caso, né? Ele foi contando aos poucos o que é que aconteceu e como é que foi o desfecho então do nosso trabalho. Sempre pensando, somos os autores então do processo, estamos do lado do autor, já que o réu não prestou as contas. Então vamos lá. O bem objeto é uma galeria, um empreendimento que tem uma série de lojas, das quais o proprietário recebe condomínio, não é? A taxa de condomínio, e essa prestação de contas deveria observar o período de 98 a 2008. Então, muito bem, 10 anos. Além do exame dos autos, os documentos recebidos compreendem balancetes mensais e documentos referentes às receitas e despesas do condomínio. Vejam que nós já estamos então aqui adentrando no trabalho e fazendo o relatório da nossa prestação de contas em cima da documentação que nos foi disponibilizada. Foram caixas e caixas de documentos que envolviam cada ano deste período de levantamento de despesas e receitas. Bem, além então desse exame dos autos, os documentos esses balancetes vieram fora do processo, e era uma documentação fora do processo, era um volume bastante extenso, ficou disponível na secretaria da Vara, não estando digitalizados ainda. Então, já no início registramos que a documentação não estava completa, haja vista que alguns períodos já não estavam com os balancetes apropriados de todos os anos. Então, não havendo, nós fizemos então a citação da documentação que estava faltando em relação aos períodos específicos para poder justificar já o que vai constar lá no final da prestação de contas, que é a nossa conclusão de que está incompleto o período. O que é uma prestação de contas? Gente, a prestação de contas nada mais é do que o exame de toda a documentação contábil que diz respeito a uma determinada gestão, e essa gestão deverá ter documentado tudo aquilo que é a receita e tudo aquilo que foi a despesa, através de notas que sejam válidas para o período.
Então é uma perícia bem contábil, um trabalho gratificante no sentido de que a gente vai manusear aquilo que é o dia a dia do contador e ele vai ter um resultado. E esse resultado, na verdade, ele tem que ser ou avalizar os relatórios dos condomínios, das imobiliárias que foram as gestoras do condomínio na época. Nós tivemos nesse caso específico aqui 2 imobiliárias que administraram o condomínio na época, cada uma delas apresentou balancetes dos seus períodos respectivos, apesar de que alguma coisa ficou incompleta, mas o nosso trabalho foi praticamente auditar as contas que as imobiliárias apresentaram em cima das contas do condomínio, receitas e despesas. E aí nós fomos trazendo então para justificar as nossas conclusões. Vejam como é que ficou. Inicialmente, por ser um processo bastante extenso, o que é que nós achamos adequado e fizemos assim? Um exame dos autos. E esse exame dos autos nos permitiu verificar então, já de início, antes de nós realmente chegarmos à conclusão de que não era possível apresentar um trabalho totalmente definitivo e completo, verificamos através do exame dos autos que existiam períodos então com lacunas. Então são uma série de volumes, com a citação das folhas, e aí vocês vão ver de que forma foi apresentado aqui. Cada volume, aquilo que interessava, documentos que não diziam respeito à parte contábil, nós deixamos de lado, mas aquilo que interessava nós fomos registrando dentro deste nosso relatório. Então, só para terem uma ideia, no primeiro volume nós já verificamos que o requerido, que seria a parte ré, então exerceu desde antes do ano 2000, os cargos de síndico e administrador do bem imóvel localizado no endereço tal, cuja titularidade, conforme documentos anexados ao processo distribuído, constava aqui então os percentuais de titularidade em relação à propriedade desse empreendimento, digamos. Aí nós temos aqui 33%, 34% e 33% que fecha os 100% das cotas então dos sócios. Segundo consta da peça vestibular, a peça inicial do processo, nunca tinha havido uma prestação de contas por parte do autor do processo. Muito bem. E assim fomos registrando aquilo que era importante para as conclusões. Vamos adiante, vocês depois vão verificar, porque eu vou deixar disponível esse material, já que é um modelo criado por nós numa ação de prestação de contas. Não é um modelo definitivo que vocês possam dizer, eu tenho esse modelo aqui que a professora deixou à disposição, amanhã ou depois eu vou ser indicado para uma prestação de contas e eu já sei como vou fazer. Não, cada caso é um caso e isso vale para a perícia como um todo. Nós sempre gostamos de colocar isso, nas nossas aulas a gente já expôs que existe sim algumas métricas, digamos assim, alguns parâmetros que são inclusive referendados pelas normas brasileiras de contabilidade, com modelos que foram anexados às NBCs que nós já estudamos, não é? Mas isso não é obrigatoriamente usado em todos os processos. Eles têm cada um as suas características e a gente vai precisar se adaptar ao caso que nós estamos então trabalhando. Mas acho muito importante que vocês tenham pelo menos um modelo, tá bem? Mas não se esqueçam, a perícia na prestação de contas nada mais é do que um exame de débitos e créditos e verificar se as coisas fecham no final dos períodos de exame. Então vamos adiante. O que acontece neste caso aqui? De início, o que realmente ficou relatado como significativo e relevante para o trabalho é um levantamento que se fez com relação aos balancetes que estavam faltando. Mas antes de chegar a este momento, que já é, digamos, o exame da documentação que diz respeito ao período da nossa análise, que era 98 até 2008, vamos ver o que diz o CPC sobre a questão da prestação de contas. É bom lembrar também aquilo que diz o dispositivo legal. Adentrando no estudo da sistemática processual civil atual, a ação de prestação de contas tem por escopo principal pedir a outrem que demonstre o resultado da administração, verificação da utilização de bens, frutos e rendimentos, sendo que esta obrigação origina-se na previsão legal ou mesmo entre as partes, como num contrato. Então, isso está lá no CPC a respeito dessa matéria. Trata-se de um procedimento processual de jurisdição contenciosa. Muito bem, isso é matéria de direito.
Para a compreensão deste instituto processual é de vital importância a leitura dos artigos 550 e 551 do Código de Processo Civil. E aí, então, eu trouxe aqui os artigos 550 e 551 já do novo CPC que entrou em vigor em 2016. Ele é de 16 de março de 2015 e entrou em vigor no ano seguinte. E aí, então, a gente vê aqui. Eu vou fazer a leitura porque é pouca coisa e é muito importante para nós termos a parte da fundamentação do nosso trabalho. Vejam o que diz o artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-as com documentos comprobatórios dessa necessidade se existirem. Parágrafo 2º diz: prestadas as contas, o autor tem 15 dias para se manifestar prosseguindo-se o processo da forma do capítulo, então, 10º e título 1º deste livro, que seria, então, do Código. Terceiro, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica com referência expressa aos lançamentos questionados. Tem que se explicar. No nosso caso aqui, é questão de falta de documentação, não é nem a questão de a documentação estar dúbia, digamos, é falta mesmo de documento, que nos dificulta uma conclusão definitiva a respeito do período analisado. O parágrafo 4º diz o seguinte: se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. E a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas do autor, que o autor apresentará. O que aconteceu é que o réu não prestou contas e nós, representando o autor, fizemos a apresentação das contas no processo e ele então não poderá impugnar, conforme diz a legislação, as contas do autor, porque ele perdeu o prazo para apresentar as contas que era devido a este prazo a ele. Muito bem. Então, o que é que na sequência ainda nós podemos destacar? Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo anterior, parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º, caso contrário, o autor apresentá-las no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial. Nós apresentamos essas contas, representando então o autor, no prazo, ainda não foi aberto o prazo para o réu apresentar a manifestação sobre o trabalho que nós realizamos, e o juiz ainda poderá levar este trabalho a uma perícia, a um perito de nomeação dele, da confiança do juiz, tendo em vista ele achar que não está claro aquele levantamento, que deverá ser complementado, ou qualquer dúvida com relação ao trabalho apresentado, no caso por nós, que é um trabalho da parte, não é um trabalho encomendado pelo juiz, poderá sim vir ainda uma perícia judicial com nomeação de perito por parte do juiz. E o artigo 551 da mesma legislação, do Código de Processo Civil novo, diz: as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. É importante que se peça, inclusive, um extrato bancário com a movimentação, seja lá um agente bancário ou mais de um, que no caso a parte esteja trabalhando, para que a gente verifique de que forma, então, naquele período foi o andamento. É uma conciliação bancária também com relação aos documentos de despesa e receita que nós temos. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Assim, nós fomos fundamentando o nosso relatório, já que eu disse para vocês, não há um padrão de apresentação de contas num processo de prestação de contas pelo assistente técnico ou pelo perito do juízo. A gente vai se adequar ao material que nós vamos receber e ao período da análise. Então, a prestação de contas sob forma mercantil, no presente caso, pressupõe o exame de todos os ingressos de numerário, período revisando, e, da mesma forma, o exame de todo o comprometimento de despesa. Então, como ficou a parte da conclusão do nosso trabalho, já que nós tivemos realmente um prejuízo em função da falta de balancetes em determinados meses do nosso exame.
Vamos ver então qual foi a conclusão que nós levamos ao advogado que nos contratou. O trabalho foi elaborado para o advogado que vai juntar o trabalho aos autos. Então vamos para a parte então das conclusões, que é o que mais nos fortalece em relação a posicionamento. Em preliminar, destacamos que a prestação de contas, com o exame dos documentos relativos ao presente processo, deve observar o período entre 98 e o ano de 2008, em se tratando do imóvel localizado no endereço tal. Concluímos, após o exame da vasta documentação que nos foi disponibilizada, que os balancetes mensais elaborados pelas imobiliárias Fulana e Beltrana, cada uma delas respectivamente de agosto de 98 a março de 2002 e de abril de 2002 a agosto de 2008, registram saldos diários e os títulos respectivos dos lançamentos a crédito e a débito, ressalvados os meses que estão destacados na planilha número 2. No entanto, a documentação de suporte aos lançamentos é incompleta, principalmente em relação aos créditos, oriundos estes das receitas de aluguéis. Então, isto também tornou prejudicado e tem que ser feito destaque. No que se refere às despesas ou débitos, a principal falta de documentação diz respeito ao pagamento de salários e encargos sociais. Não veio para nós, está de forma incompleta e, portanto, fizemos o levantamento de toda a documentação disponibilizada e concluímos que os saldos mensais lançados na planilha 1 têm respaldo documental com as devidas ressalvas. Então, realmente é uma planilha onde nós vamos mostrar quais são os dados que ficaram faltando, quais são os períodos que ficaram faltando. Mesmo assim, a gente foi adiante para levar alguma conclusão para o advogado, então, mostrar esse trabalho no processo. O que hoje, se vocês vierem me perguntar o que eu estou achando desse trabalho, eu realmente acredito que ele não tendo sido completo, o juiz vai determinar uma perícia por um perito nomeado por ele, para que ele verifique se a nossa conclusão está correta e se realmente a parte autora não detém documentação que ainda poderá ser juntada para complementar o período que nós não conseguimos apresentar o relatório completo. E assim apresentamos no período final da nossa conclusão que existia documentação hábil, o resultado no mês de agosto de 2008, o último mês do levantamento, era de um saldo negativo do condomínio de R$ 15.514,97. Bem, isso aqui é um resultado que traz qual conclusão para a parte, tanto para o autor quanto para o réu? Primeiro que, evidentemente, ele não é isolado. O levantamento que nós fizemos, e vocês vão ver da planilha que eu vou daqui a pouco mostrar, ele deixa bem claro que praticamente nos 10 anos de movimentação, os saldos eram devedores. A despesa sempre foi maior do que a receita e não conseguiu ser modificado pelos administradores. Eles não conseguiram modificar essa realidade e passaram 10 anos trabalhando no vermelho. E nós tivemos que sinalizar. E ainda, após essa demonstração de resultado lá no ano de 2008, o advogado nos pediu que fizesse uma atualização desse valor para a data atual, para que nós pudéssemos trazer a valor presente qual seria a representação desse número nos dias atuais, já que nós estamos 12 anos defasados. Aí o valor ficou bastante elevado com correção monetária e com juros também. Ele achou melhor então que o valor atualizado não fosse apresentado, pelo menos de momento no processo, e nós ficássemos com o valor histórico. Deixamos então o saldo do nosso trabalho, do nosso levantamento apresentado, apenas com o resultado que estava lançado no balancete final, que é o de agosto de 2008, de R$ 15.514,97 saldo devedor, justificando que todo o levantamento que foi feito, que foi uma quantidade enorme de documentos examinados nesses anos todos que foi apresentado, não foi suficiente para que a gente apresentasse um relatório conclusivo. Essa foi uma prestação de contas bem trabalhosa, digamos assim, que nós inclusive imaginávamos que teríamos um resultado melhor, conclusivo, porque a documentação era tão extensa e infelizmente ela estava com lacunas. Mas é o que veio para nós e a gente tem que abraçar. A gente precisa enfrentar os desafios e trabalho dado é trabalho realizado. Fizemos o trabalho, chegamos a uma conclusão e não nos sentimos
totalmente satisfeitos com o resultado, porque existem essas lacunas aí de falta de documentação e de balancetes faltando. Mas justificamos o nosso trabalho porque a questão não é nossa, a questão é de que nós alimentados não fomos, então não podemos ser mais conclusivos do que aquilo que nós trouxemos para o advogado, que provavelmente vai levar o nosso trabalho ao juiz. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.